A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Quero saudar todos vocês com a paz, que você possa ter uma linda noite, amém? Nessa noite eu quero convidar você para, juntamente comigo, ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5, 6, o 7 e o 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que essa palavra, Eliane? Eu estava no meu trabalho essa semana, este final de semana, na sexta-feira, para ser mais exata, e ali naquele serviço eu estava meditando e o Senhor me fez voltar os pensamentos para uma questão e me levou lá no cemitério aqui de Paulínia e eu comecei a meditar naquele lugar. E na situação que nós estamos vivendo hoje em dia, o fato desta doença, esse período que estamos passando tão difícil, né? E a gente pode ver tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas preocupadas, nós podemos ver tantas mortes que têm acontecido. E às vezes nós tememos tantos problemas, nós tememos tanto, e nos preocupamos tanto se vamos pegar essa doença, se vamos ser acometidos por ela, sendo que tem outras coisas que estão levando muitas pessoas à morte, como aquela bomba, aquela explosão que teve ali em Beirute, e foi terrível o número de pessoas que morreram. E eu, como cristã, eu fiquei pensando e meditando ali naquele povo. Meu Deus, será que estavam preparados? Meu Deus, será que estamos preparados? Porque fato é que nós podemos ver que tantas coisas ruins acontecendo ultimamente, tantas mortes acontecendo ultimamente, e às vezes a morte está bem pertinho de nós. Mas a nossa preocupação deve ser qual? Será que estamos preparados? E naquele pensamento que eu tive essa semana, indo ali àquele cemitério, eu pude meditar e pensar quantas pessoas que acham que o cemitério é o fim da linha. Quando chega ali, acabou tudo. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas depois que a gente morre, o que acontece? Dizem que as almas ficam vagando, as que não vão para o céu, que não vão para a luz. A verdade está aqui, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara em nos dizer uma coisa. Existem apenas dois caminhos. Um que nos leva à vida eterna e outro que nos leva ao sofrimento eterno. Nós temos que estar preparados para este momento, porque a vida não acaba após a morte, ela continua. E a nossa preocupação tem que ser a seguinte: será que eu estou preparado para este momento, para quando este momento chegar para a minha vida? Será que eu estou preparada se a morte bater na minha porta hoje? Será que eu estou preparada? Não para a morte, mas para um encontro com a eternidade, porque a eternidade existe. E às vezes é tão difícil nós sabermos, né? Qual é o propósito de Deus conosco aqui na terra? Qual é o propósito de Deus conosco depois desse período? E uma coisa é certa, nós temos que buscar a Deus, porque Ele tem a resposta para todas as questões da nossa cabeça. Todos os nossos questionamentos, Deus tem a resposta, e a resposta está aqui, na sua palavra. É só nós meditarmos dela de dia e de noite, e o Senhor vai nos esclarecer. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que essa palavra que eu li nos fala sobre a vida de Jesus.
E eu queria chamar a atenção de você para o seguinte: nós devemos ser imitadores de Cristo. Então vamos olhar para a vida de Cristo aqui na Terra. Primeiro, Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E ele passou por tantos problemas aqui nessa terra, por tanta perseguição, por tantos momentos que ele poderia falar: ah, pra que passar por isso? Eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Mas ele passou. Ele passou. Ele passou por obediência a Deus. E às vezes a gente, como servo do Senhor, às vezes a gente fica assim indagando: por que eu tenho que passar por isso? Até quando que eu tenho que sofrer isso? Nós temos que saber uma coisa: se nós vivermos uma vida de constante obediência a Deus, servindo a Ele de todo o nosso coração, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de você estar na igreja todos os dias, porque essa doença veio para nos ensinar muita coisa. E uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu era uma pessoa muito de estar na igreja, todos os cultos, todos os dias, e eu pude aprender que, na verdade, não é eu estar na igreja, é eu ser a igreja. E eu ser a igreja, eu posso ser na minha casa, no meu trabalho, na rua, por onde eu passar, eu tenho que ser igreja. Por onde eu passar, eu tenho que ser o exemplo para aqueles que vão me ver. Assim como Cristo é o nosso exemplo, eu tenho que ser o exemplo para alguém. Porque, com certeza, tem alguém olhando para a minha vida e se espelhando nela. E a minha vida tem que ser de obediência. Porque a vida não acaba após a morte. A morte é apenas uma passagem. A morte é apenas um trajeto, que é um momento que nós vamos ter que passar por ela. Mas não acaba ali. A Bíblia fala, o Espírito Santo me faz lembrar agora sobre a passagem do rico e Lázaro. O rico, a Bíblia diz que vivia uma vida de regalias, vivia bem, ele era rico. E Lázaro era um mendigo que vivia na porta do rico, almejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Todos os dois morreram. O rico, ele foi para um lugar de tormento. Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico, chegando naquele lugar de tormento, ele desejava voltar para poder falar para os seus que aquele lugar existia. Para que os seus se preparassem para que não fosse parar para aquele lugar. Mas infelizmente ele não podia mais sair daquele lugar. E Lázaro, por sua vez, teve uma vida de tormento, mas estava no seio de Abraão. Estava ali esperando o momento. Estava ali, é a garantia de que ele foi salvo. Ele teve uma vida de tormento, mas ele foi salvo. E essa passagem é uma prova de que a vida após a morte, ela existe. Então eu quero convidar você, nessa noite, a meditar como que está a sua vida diante de Deus. Você tem andado uma vida, tem tido uma vida de exemplo, uma vida onde as pessoas podem olhar para você e podem se espelhar em você, no seu caminhar, podem olhar para você e dizer: nossa, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Ou a sua vida tem sido uma vida que as pessoas olham para você e diz: não, eu não quero ser como ela, eu não quero ser como ele. Nesta noite eu quero te convidar para ser exemplo. Como que nós podemos ser imitadores de Cristo? Primeiro exemplo que nós vemos em Jesus quando nós pensamos nele: amor. Ele era uma pessoa amorosa. E ele era uma pessoa que ele não olhava para as falhas. Ele não olhava se aquela pessoa
vivia uma vida errante, não. Ele olhava para o coração daquela pessoa. O exemplo disso é Zaqueu. Jesus certa vez estava passando por uma cidade e Zaqueu almejava ver Jesus. E ele subiu numa árvore. E Jesus passando por aquela árvore, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus foi pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem que roubava os tributos. Era um homem que tinha uma vida que não era um exemplo. Mas Jesus almejou pousar na casa dele. Que Jesus nesta noite possa almejar pousar na tua casa. E que você não venha ser como aquele povo, que eu acredito que aquele povo, quando viu aquela cena, aquele povo começou a julgar. Mas na casa de Zaqueu, mas deste homem, porque o mal do ser humano é olhar a aparência e julgar. Esse é o mal. A gente olha e a gente só sabe julgar mesmo. Mas Deus, ele não olha a aparência do ser humano. Ele olha o coração. A Bíblia nos fala, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, sobre a história de um rei que Deus havia escolhido. E Deus falou ali para Samuel: Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé, porque de lá provém um rei. E Jessé foi. A princípio ele indagou e não quis ir, mas ele foi. E chegando lá, Jessé começou a apresentar os seus filhos bonitos, formosos, grandes. E aí Samuel olhou e falou: deve ser esse dali, ó. Bonito, grande, formoso, forte. E Deus falou: não, Samuel, você está olhando para ele como olham os homens, mas eu vejo o coração. E aí passaram todos os filhos de Jessé. E aí Samuel olhou e falou assim: acabaram-se os seus filhos? Ele disse: não, tem um ainda, mas está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Manda chamar. E nós não vamos assentar à mesa até que ele chegue. Quando chega Davi, a palavra de Deus diz que ele era formoso, mas era baixo, era ruivo e era pastor de ovelhas. Talvez os irmãos dele, que era tão formoso, olhassem e falassem: impossível, né? Não escolheu nós, vai escolher ele. E aí Deus falou: pode ungir, porque é ele que eu tenho escolhido. Deus, ele não vê como nós vemos. Nós somos julgadores, nós somos falhos. Nós olhamos para o homem e queremos julgar. Quem é aquela pessoa ali para Deus fazer algo? Só que quando Deus tem uma obra na nossa vida, Deus, ele opera maravilhas. Não importa o que um tem dito, o que outro tem dito. E nós temos visto através dessa palavra que são os da própria casa que nos aponta. São aqueles mais próximos. Se nós formos olhar para a vida de José, José foi vendido pelos seus irmãos. Mas Deus o honrou no momento certo. Deus fez de José o governador do Egito. Deus, ele tem coisas boas para nos dar. Nós não devemos olhar para o que um ou outro está dizendo a nosso respeito. Só devemos obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o dono do tempo, ele tem um tempo certo para agir na nossa vida. E se o tempo de Deus chegar para a nossa vida, assim como chegou para a vida de Zaqueu, não há quem possa impedir. Deus, ele vai operar, ele vai agir. E nós devemos obedecê-lo e fazer o querer dele nessa terra enquanto nós temos vida. Porque quando essa vida cessar, nós vamos para um lugar e nós vamos ter que prestar conta de todos os nossos caminhos. De tudo que nós fizemos aqui nessa terra, nós vamos ter que dar conta. A palavra de Deus diz no livro de Malaquias, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 18, que outra vez verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não cabe a nós julgar se quem está servindo a Deus está servindo certo, se quem está nos caminhos do Senhor está certo ou está errado. Isso aí é um julgamento para Deus. Cabe a nós fazer a nossa parte.
cabe a nós olhar para nós mesmos, examinar a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, tome a tua cruz, negue si mesmo e siga-me. Essa é a palavra do Senhor para nós. Que nós possamos olhar para nossas próprias vidas, examinar nossas próprias vidas, tomar a nossa própria cruz e caminhar em direção ao céu. Porque nós estamos nessa terra apenas de passagem. Nós estamos nessa terra apenas de passagem. Nós devemos almejar coisas boas? Sim, sim. Mas se essas coisas boas não chegarem para nós, que nós possamos glorificar a Deus assim mesmo, porque nós estamos aqui de passagem. O que importa para nós é o céu. O que importa para nós é o que está reservado depois da morte. Isso que nos importa. Como será que vai ser a nossa vida após? Será que nós vamos ser chamados para ser honrados? Ou será que nós vamos chegar naquele dia e Deus vai falar para nós, como falou para as virgens loucas: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não quero que isso aconteça comigo. E mesmo com todas as minhas falhas, porque eu sei que Deus, Ele conhece o meu coração, eu estou caminhando para ir para o céu. E eu espero que você também esteja caminhando para ir para o céu. Que nesta noite o Senhor venha fortalecer a tua vida. Venha derramar a graça dEle sobre a sua família, sobre os seus filhos, seus familiares, seu esposo, sua esposa. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. E que você possa simplesmente meditar nessa palavra dia e noite. Se alimentar dela. Porque é ela que vai te dar vida, ela que vai te dar sabedoria, ela que vai instruir você no caminho, ela que vai te direcionar. Não olhe para A ou para B, olhe somente para Jesus. Porque Ele vai te conduzir à vida eterna. E que a vida eterna possa ser do lado dEle, glorificando e exaltando o nome dEle. Amém?